Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. A diretoria seguindo o planejamento para 2026, está chegando a hora da reapresentação. Técnico Tite chegando a Belo Horizonte em definitivo nos próximos dias para comandar os trabalhos, qual time vai jogar o Campeonato Mineiro nos primeiros jogos, movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta terça-feira está chegando a hora, final de ano, virada, e no dia 2 tem o Cruzeiro se reapresentando com um grupo alternativo na Toca da Raposa 2, incluindo a presença de garotos, hein? O Cruzeiro define os últimos detalhes daqueles que vão para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para a Copinha, e outros que vão ficar com o elenco profissional neste início de trabalho com o técnico Tite, uma grande chance inclusive para a garotada. E o Tite iniciando os trabalhos no dia 2 de janeiro na Toca da Raposa 2. O técnico é aguardado no dia 1º em Belo Horizonte para iniciar a sua trajetória no comando técnico do Cruzeiro. O Tite que tem a estreia oficial para o primeiro jogo da temporada no Campeonato Mineiro. A apresentação será marcada pelo Cruzeiro depois, acho que na outra semana, quando aí teremos mais informações concretas sobre o Cruzeiro no mercado. Mas é um Tite que, pelas informações, chega bastante animado para essa retomada no futebol, depois de um período aí que ele ficou afastado após deixar a equipe do Flamengo. Por falar em Flamengo, o pessoal noticiando que o Flamengo pode melhorar. Uma proposta para tentar a contratação do Caio Jorge. Isso não chegou ao Cruzeiro até o momento. Ontem trouxemos que o staff, o próprio Caio, que eles não vão forçar nenhuma questão. Se o Cruzeiro quiser negociar, aí sim o Caio vai ouvir uma oferta do Flamengo, uma proposta para que o Cruzeiro decida a vida do seu centroavante. Então, repito, pelo que a gente buscou de informação, não vai partir da parte do Caio, do staff, forçar nada, deixa o Cruzeiro à vontade para decidir. E a ideia do Cruzeiro é aquilo: somente por 50 milhões de euros o Cruzeiro pensaria em fazer alguma negociação com o Flamengo. E aí dependeria, claro, de um ok do dono do Cruzeiro, do presidente Pedro Lourenço. A diretoria segue no mercado buscando aí peças para a próxima temporada. Já falamos no vídeo de ontem também sobre as prioridades do Cruzeiro, duas no momento: renovação de Matheus Pereira e tentar uma cartada aí para melhorar as condições com o Zenit da Rússia, porque o Cruzeiro tem muito interesse em trazer o meia Gerson para a Toca da Raposa 2. Nesta segunda-feira, começando com a chegada de Bruno Spindel, teve reunião com o Pedro Lourenço, com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, com todo o departamento de futebol, cada um aí trabalhando para deixar o departamento mais forte e até com informações importantes ali, mais detalhes sobre o que cada um vai fazer, as funções de cada um. Então, o Joaquim Pinto e o Bruno Spindel vão trabalhar inclusive lado a lado. Claro que o Joaquim tem as suas características de mercado, de scout. O Bruno Spindel traz um histórico também de conhecer, de ter um contato maior, né, com várias pessoas, trabalhou muito tempo no Flamengo, então isso é muito importante. E aí estão ali agora cuidando do departamento de futebol do Cruzeiro e um ajudando o outro, pelo menos foram essas as informações que a gente buscou aí. E o Bruno Spindel agora, depois de assinar o contrato de 2 anos que ele fechou na reunião com o Pedro Lourenço, e vem aí pelas informações, né, para agregar a esse departamento de futebol, e o cargo exatamente o que tinha Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol, e vai trabalhar também para acelerar algumas questões. É aquilo que a gente falou, não vem
somente para ficar ali uma execução ao lado do técnico Tite, por já conhecer o Tite em viagens e etc., mas sim nas negociações, em tudo que ele conhece de mercado e, portanto, ele e Joaquim Pinto até não acho que vai ter um acima do outro, pelo contrário, né? Todo mundo trabalhando aí e todos ali abaixo do Pedro Lourenço, claro, e do Pedro Júnior, que são os donos do Cruzeiro. Temos uma informação importante que tem a ver com o atacante Tevez, o jovem atacante Tevez, está sendo emprestado por um ano, um empréstimo aí com opção de compra, um empréstimo oneroso ao Yokohama do Japão. Claro que o Cruzeiro vai fixar aí uma opção de compra, pensar também em algumas metas e por aí vai. É uma negociação muito bem encaminhada, próxima de acontecer. O Tevez até que se reapresentaria no dia 2 de janeiro, mas isso nem vai acontecer, porque ele vai viajar para o Japão para acertar os detalhes com o Yokohama. O atleta então deixa de ser opção para esse time alternativo que vai disputar os primeiros jogos do campeonato estadual. Temos informação também, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, que vem trabalhando aí para buscar reforços, algumas questões pontuais. Tinha o Vitão como um zagueiro e uma possibilidade bem real, mas acabou acontecendo tudo o que aconteceu. O Cruzeiro tentou até as últimas alternativas num acerto com o Internacional, que estava palavrado, depois as circunstâncias foram alteradas e aí o negócio não foi para frente, mas o jogador até o último momento também se mostrou muito ligado ao projeto que tinha sido oferecido pelo Cruzeiro e agora aí muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Vamos ver o que a diretoria agora parte aí no mercado para encontrar um novo zagueiro. Até em cima disso de mercado, o Cruzeiro tem algumas prioridades, vamos dizer assim. Claro que o técnico Tite, quando ele chega, ele faz o pedido para o Cruzeiro não perder ninguém, não negociar ninguém. E aí entra uma prioridade máxima, que eu diria, que é a renovação do Matheus Pereira. As conversas estão acontecendo, claro que o jogador ainda está de férias, mas pelo Cruzeiro, tudo que puder ser feito vai ser feito. Aumento aí no tempo de contrato de forma considerável, é uma ideia inclusive do Pedro Lourenço. Então o Cruzeiro trabalha para quando o futebol voltar, a diretoria acelerar essa questão da renovação com o Matheus Pereira. As partes com certeza vão conversar de uma forma mais concreta para tentar levar tudo para o papel, e é uma renovação que, claro, todo mundo sabe, né? Pelo que vale o Matheus Pereira, pelo que ele representa, o Cruzeiro vai fazer muito esforço para que tudo isso se concretize, e o Matheus Pereira também aí com o seu staff, eles vão sentar com o Cruzeiro para definir todas essas questões. Então, em cima daquilo que o Tite pediu, prioridade máxima, renovação de Matheus Pereira, para manter todo mundo em 2026. E uma outra prioridade, que é a questão de mercado, de contratação, que é o Gerson. O Cruzeiro não teve nenhum avanço nos últimos dias, mas agora também tem o Bruno Spindel, né, que trabalhou no Flamengo, conhece o Gerson, todo o staff, e o Cruzeiro tem o Gerson como um plano A. Já falamos sobre isso. Mas também não vai pagar os 40 milhões de euros que foram pedidos pelo Zenit num primeiro momento. Essa história ela vai caminhar aí pelos próximos dias. Não sei se é uma coisa para resolver de forma rápida. Eu acho que não, porque o Zenit está parado, vai voltar aí a jogar somente no final do mês de fevereiro. Claro que tem a reapresentação antes. O clube também se movimenta para buscar outros reforços, outras contratações, dependendo do que encontrar no mercado. Talvez surja até uma possibilidade de diminuir a pedida em relação ao que fez inicialmente e até não ajudando numa liberação do atleta. Isso é pouco provável, pelo que a gente conhece dos russos, mas teria aí uma possibilidade maior do Gerson deixar o clube russo. Tendo uma condição, o Cruzeiro sabe que mesmo se colocasse o Jonathan Jesus na história, teria que fazer um investimento considerável
dentro de uma realidade, o Cruzeiro está disposto a isso. Mais do que sair do que o clube pagou, inclusive, ao Flamengo, acho difícil de dar negócio. Mas vamos seguir acompanhando. Em termos de reforços aí, é um que o Cruzeiro sabe que chegaria para mudar o patamar da equipe, mas hoje, repito, nenhum avanço e uma negociação considerada bem difícil por todos que a gente conversa, com todos que a gente conversa, a informação sempre é essa. E uma outra questão, claro, que é a manutenção do Caio Jorge. E aí o que a gente pode dizer é o seguinte: as propostas do Flamengo, o que aconteceu até agora, por nenhum valor deste aí, o Flamengo vai conseguir tirar o Caio Jorge da Toca da Raposa 2. É um desejo não só do Tite, como também do Pedro Lourenço, porque todo mundo sabe que se o Cruzeiro negocia o Caio Jorge neste momento, ele vai precisar ir ao mercado, e aí o mercado tá maluco, né? Então, o que é a ideia da diretoria? Você também não pode colocar uma questão de ele, por este valor, você aceita um valor que esteja aí próximo ao que o Flamengo pensou neste primeiro momento, na casa dos 30 milhões de euros. Então, o Cruzeiro definiu como valor, caso venha uma proposta de 50 milhões de euros, aí o Cruzeiro senta para conversar. Menos do que isso, hoje o cenário aponta que o Cruzeiro não vai abrir negociação para um avanço de forma significativa. E além disso, aí a informação importante, conversando com algumas pessoas, staff, em torno do Caio Jorge, não terá nenhum movimento da parte do staff, pelo menos foi o que eles garantiram pra gente, de uma forçação de barra, né? O Caio Jorge sabe que o torcedor do Cruzeiro gosta muito dele, está muito feliz, é muito grato ao Cruzeiro pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele. Estava lá na Juventus, sem jogar, tinha sido emprestado para um clube menor, vem para o Cruzeiro, faz todo um trabalho de preparação e consegue o ano de 2025 da forma como foi, e indo inclusive para a seleção brasileira. Eu conversei com uma pessoa que me disse, hipótese alguma de forçar alguma situação. Ele abriria aí uma negociação com o Flamengo caso o Cruzeiro fizesse a opção pela venda. Então, tudo vai depender, claro, do Flamengo chegar com essa proposta aí na casa de 50 milhões de euros, que eu acho pouco provável. Mas se chegar também este valor, aí estamos falando de uma grana muito alta. Penso que o Cruzeiro abriria conversa. Vi até muita gente falando, não tem que vender em hipótese alguma. Se chegar uma proposta como essa, aí é opinião, viu? Não tenho nenhuma informação. Todo mundo sabe, o Pedro Lourenço é um grande cruzeirense, não quer ver o Cruzeiro enfraquecido, mas eu, Samuel, se chega uma proposta de 50 milhões de euros, aí tem que negociar e pensar, né, numa coisa muito boa para o Cruzeiro, apenas para a gente dar aquela atualizada. O que o Flamengo vem falando aí, se subir para 30 milhões, mais o Cebolinha, isso aí, pelo que eu conversei, não vai mexer com ninguém ali do Cruzeiro, e o clube segue irredutível nisso aí. Todo mundo, até falando com o Pedro Lourenço, aí é uma informação que a gente pode trazer de companheiros, né, de clube e tudo, todo mundo pedindo para garantir uma permanência aí. Todo mundo sabe que o KJ é muito importante, um Cruzeiro forte em 2026 passa por isso. Por falar em Caio Jorge, a última informação para a gente fechar. É um pedido do técnico Tite para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Caio Jorge, tem o Vídeo Real com características ali parecidas. A situação do Gabigol vai ser definida, mas é muito pouco provável que o Gabigol fique com o técnico Tite. E aí tem um pedido do Tite para que o Cruzeiro encontre um centroavante com características mais de área, um 9, um centroavante bom no jogo aéreo, para aquela característica que é típica, inclusive, em Copa Libertadores. E aí o que eu tenho de informação é, o Chico da Costa, que foi do Mirassol, pertence ao Cerro Porteño, realmente teve uma consulta por parte do Cruzeiro. Mas a informação hoje é que não tem nenhum avanço para se definir pela contratação do atleta.
foi um dos nomes consultados. É um nome que, por ser consultado, por ter sido consultado, claro que tem um interesse, mas a informação de hoje é que não tem uma negociação assim próxima de ser concretizada. Pode vir a ser ele? Sim, por estar nessa lista. Mas vai ser ele? Aí não consigo garantir esta informação. Vamos acompanhar. De fato, é uma característica que o Cruzeiro busca, pensando aí na temporada de 2026. É aquele jogador para determinada circunstância de jogo, tendo Caio Jorge, garantindo a permanência do KJ, tendo o Vídea Real, esse seria aí um outro centroavante de característica diferente pro próximo ano. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que Chico da Costa tem tudo para se tornar reforço da Raposa. Cruzeiro que já havia fechado a contratação do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Cruzeiro que já havia fechado com Neisser Villarreal, centroavante da seleção colombiana sub-20, artilheiro do Sul-Americano e um dos principais goleadores do Mundial da categoria. Pois bem, Cruzeiro fez proposta oficial ao Cerro Porteño para a compra do Chico da Costa, centroavante de 30 anos de idade que esteve emprestado ao Mirassol durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos e 6 gols com a camisa do time do interior de São Paulo. Talvez você nem se lembre do Chico da Costa, porque ele sai muito cedo, em 2017, do Brasil, para atuar em vários clubes e países do mundo. Ele esteve no México, no Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. Temporada mais artilheira pelo Bolívar em 2022, quando fez 24 gols e deu 11 assistências em 40 jogos, 35 participações em gol em 40 jogos. Nome indicado pelo Tite, centroavante de referência, jogador que está em falta no elenco do Cruzeiro, até por isso a contratação está encaminhada, não deve ser um negócio muito caro. Chico da Costa avaliado em 1 milhão de euros. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? No caso desse rapaz aqui é de ver o cabuloso jogar. É ou não é, Emerson Pansieri? Como ele diz, o Cruzeirão mais lindo do mundo. Boa noite. Boa noite, Romano. Um abraço para você, Xará. Um abraço no Du. Que muita gente também acha que eu sou o Du, né? O pessoal acha que o Panzi é o Panzi e o Panzi é o Panzi. Então a gente tem que estar explicando a galera, mas o povo vai acostumando, né? O nosso ouvinte vai acostumando. Olha só, foi manchete do nosso programa, da Turma do Bate-Bola, a questão do Kaique. E eu vou explicar porque o Kaique é um jogador muito valorizado no Cruzeiro. Pela idade, né? O Kaique é jovem, 23 anos, o Kaique é um atleta formado na base do Cruzeiro e o Kaique recebeu recentemente, Romano, uma sondagem do Como, da Itália. O Kaique, ele chegou até 100 partidas, né, no Cruzeiro recentemente, né, 100 jogos no Cruzeiro. Ele começou a ter oportunidades ali com o Paulo Pesolano em 2022. Foi mesmo. Né? Em 2023, teve outras... não tantas assim. Em 2024 alternou algumas possibilidades. Agora 2025 foi o ano da afirmação do Kaique, desde quando o Marlon foi negociado com o Grêmio. Inclusive o Marlon foi em definitivo, né? O Marlon não volta ao Cruzeiro. Eu li algumas mensagens esses dias no chat, pessoal perguntando, o Marlon não é do Cruzeiro, o Marlon não pertence ao Cruzeiro, a negociação já foi feita. Então, sobre o Kaique, volta e meia aparece uma sondagem, volta e meia aparece alguma coisa. E agora, esse interesse do time italiano ainda não virou proposta, né? Consultei o Cruzeiro, ainda não tem proposta oficial na mesa. É X, vai pagar dessa maneira, vai ter bônus. Não tem nada nesse sentido. Mas óbvio que quando chega uma equipe ainda mandando empresário em Belo Horizonte, que isso aconteceu no empate com o Botafogo por 2-2, estiveram representantes do time italiano aqui no Mineirão. Isso mostra que o interesse é real e que o interesse pode sim, Xará, virar proposta. Eu acompanhava, inclusive, a Gazeta dello Sport, que é o principal jornal esportivo da Itália, um dos principais do mundo, e vale lembrar, Edu, que o Como é 6º colocado no campeonato italiano, é uma equipe que não tem essa tradição, tá brigando com os grandes, ela tá deixando para trás. A Atalanta, que tem feito grandes temporadas, deixou a Lazio para trás e é comandado pelo Cesc Fábregas, ex-jogador do Barcelona, que está se revelando um belo de um treinador também, viu? O Como foi comprado por bilionários, né, lá em 2019. O lateral esquerdo é um espanhol de 33 anos, então talvez a equipe esteja pensando em renovação. Tem um camisa 10 lá, o argentino Nico Paz,
baita jogador, Joga jovem, demais. 21 anos, é muito bom jogador. Aliás, assistindo alguns jogos do Como, estádiozinho bonitinho, sempre muito cheio, a torcida comprou a ideia. Mas assim, hoje o Kaique joga no Cruzeiro, né? É um gigante do futebol brasileiro, sul-americano, de volta à Copa Libertadores. Vai ter em 2026 um ano de mais protagonismo do clube, Cruzeiro jogando a Libertadores. E aí seria aquela troca que outro dia o Gabigol falou, né, no Podpah, que ele aconselha os jovens a, se saírem do Brasil, saírem para equipes maiores, com mais aspiração. No caso do Como, por mais que tenha sido comprado por bilionários, você citou aí do Fábricas, o próprio Fábricas, o próprio Henry, um time que está brigando ali num G6 do campeonato italiano, né, de Conference League, por exemplo, mas é o Como, né? É uma equipe pequena, uma equipe que está tentando buscar o seu lugar. Ele sairia de um gigante do futebol sul-americano para uma equipe modesta do futebol italiano. Mas sonho de profissional, ô Romano, cada um sonha o seu sonho, cada um tem as suas aspirações. Eu não sei o que pensa o Kaique, eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente aqui no Cruzeiro ainda. Eu acredito muito que após a Copa do Mundo de 2026 ele entre no radar do técnico da seleção brasileira, se seguir jogando da maneira que vem jogando. E não sei se no Como da Itália ele chamaria tanta atenção. Mas, repito, vai muito do interesse do atleta, vai muito do interesse do clube. Acho que o Cruzeiro tem que ser o dono ali das negociações, não apenas falando de Kaique, falando de outros atletas também, do próprio Caio Jorge, que tem sido foco de notícias nos últimos dias. Fato é que o Kaique, para mim, é uma peça fundamental para esse Cruzeiro do Tite que vai ser desenhado a partir de janeiro. A cidade de Como, né? Ela fica na região ali de Milão. Inclusive tem um lago famoso, que é um balneário onde os ricos europeus, os italianos mais abastados vão descansar. E é essa cidade que é próxima a Milão ali, não fica longe de Milão, que tem esse time que está monitorando ali o Kaique. Vem buscar, né, informações, vem acompanhar de perto e volta e meia. Outras equipes também monitoraram já o Kaique. O Kaique é um jogador que tem um mercado grande. Deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei 23. É 22. 22. Faz 23 em março. O Kaique, que é o filho do Fernandão, não perde uma turma do bate-bola. Ô Romano, um abraço pro Fernandão. Fernandão é gente fina, Fernandão é gente boa demais. A família do Kaique é uma família muito legal, né? Pessoal simples, pessoal de cabeça boa, e o Kaique tem uma formação espetacular. Então, o Cruzeiro aguarda se vai chegar alguma coisa nesse sentido, e se chegar alguma coisa positiva, vai avaliar, vai observar. O Tite pediu que não perdesse jogador, e o Kaique faz parte sim dessa espinha dorsal da defesa do Cruzeiro, por tudo aquilo que ele representou. E tem uma questão que ele evoluiu bastante, que foi até na parte de cabeceio. Ele fez um trabalho aí especial, monitorado também, e evoluiu bastante nessa parte, chegando até sendo um elemento surpresa em vários momentos. O Du comenta, né, os jogos, tá lá sempre nas partidas comentando, você também tá observando, ele chega sempre com elemento surpresa. Mas essa é a história do Kaique. E o Pancetti tá aqui conosco, continua conosco, porque tem mais informações do Cruzeiro. O que você tá rindo, é isso? Eu tô lembrando do início da temporada, quando a gente tava lá em Bradenton, lembra? Sim. É porque passou ali na hora do intervalo, passou uma imagem e eu estava lá em Bradenton, num frio danado. Ô, Romano, vamos lá, né? E a gente não sabia o tanto que ia mudar, né, as coisas ali na pré-temporada do Cruzeiro para depois a sequência do ano. Vamos lá falar do Gerson. É uma pergunta corriqueira, é uma pergunta que todo mundo faz sobre o Gerson. Romano, o que dá para dizer que o Gerson ainda é sonho, o Gerson ainda é pretendido, o Gerson foi um pedido do técnico Tite. E o Cruzeiro sabe, né? O Cruzeiro sabe a dificuldade que é buscar esse atleta. O Cruzeiro sabe a dificuldade que é trazer o Gerson. O Cruzeiro sabe que ele tem uma data prevista para voltar, por exemplo, para a Rússia, que é o dia 12 de janeiro. Então, o Cruzeiro nesse olhar, observar, buscar informações, conversar, ter a presença do Joaquim Pinto é fundamental nessa história, porque conhece, Romano, é diferente você ter que procurar quem é
O Joaquim já sabe quem é. A diretoria do Zenit, porque trabalhou no Spartak Moscou, né? Então, tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo avaliado. O Bruno Spindel vai chegar também com essa missão, né? Ontem foi anunciado oficialmente e o Cruzeiro quer sim o Gerson. Agora, se vai conseguir, são outros 500, porque é uma negociação dificílima com um jogador muito grande. Mas o sonho ainda existe. Pode colocar o Jonathan Jesus? Depende, se tiver ali uma composição, se vai ter realmente esse interesse do Zenit. Por exemplo, o Zenit poderia perder o Nino, não perdeu. Então vamos ver até onde o Cruzeiro vai chegar por esse atleta. Eu disse mais cedo no Rádio Esportes, dinheiro não é problema para eles. Então, eles não estão precisando de grana. É muito mais um entendimento que não vão precisar do atleta e poderiam negociar com o Cruzeiro, já que ele quer, por exemplo, disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Isso aí pode ser um trunfo muito grande, porque ele ficou sumido e perdeu espaço na seleção, né, Edu? Porque ele quis. Sim. Porque ele quis, porque o staff dele quis, todos quiseram. Ele estava jogando no Flamengo, ele era peça fundamental no Flamengo, titular do time, estava na vitrine, sendo visto pelos treinadores, né, na época da seleção brasileira, seria visto de perto pelo Ancelotti, tivesse ficado seguido no Flamengo, teria jogado brasileiro, Libertadores, poderia ter batido campeão, poderia ter tido uma sequência na seleção brasileira. São escolhas. São escolhas que os atletas fazem, que os empresários dos atletas fazem. E quando o Gerson foi para a Rússia, todo mundo sabia que ele ia assumir lá. E foi avisado, inclusive. E ele sabia, e o pai sabia, e o staff sabia. Todo mundo sabia que ele iria. O Flamengo avisou, russo, né? Todo mundo. Vai para futebol russo? Não, vai sumir, vai desaparecer, não vai ser visto. E não foi. E perdeu espaço na seleção brasileira e agora vai tentar recuperar em poucos meses. Quando eu acho que o Ancelotti já tem ali uma lista quase que fechada para a próxima Copa do Mundo, com pequenas vagas, pequenos detalhes a serem ajustados para a Copa do Mundo. Então agora é direito do atleta também, é mais uma escolha a ser feita, mas é mais difícil, né? Aí tem que lidar com os russos, com um time que não quer abrir mão dele, que não precisa de dinheiro, como acabou de falar o Emerson Pansieri. É uma negociação muito difícil, mas é o tipo da contratação que não se discute. O Gerson chega, farda e joga com a camisa do Cruzeiro. É jogador para buscar no aeroporto. Não tenho dúvida. Jogador. Até porque vem da Rússia no aeroporto. Hoje ele tá atacado. Hoje ele tá atacadíssimo. Hoje tá. Depois dessa é o seguinte, eu vou pro intervalo. Eu ia falar aqui das roupas vendidas do Cruzeiro, das camisas, eu vou deixar pro segundo tempo. Vou tomar água. Toma água porque é melhor. Fechado. Porque hoje realmente ele está atacado. Hoje tá um negócio assim, ele não tomou o sublingual. Olha só, a apuração do Lucas Barbosa, impressionante o número de camisas vendidas do Cruzeiro essa temporada. É muito expressivo e mostra também a campanha que o Cruzeiro fez em 2025. Xará.